seguidor, que ama em todas as dimensões, que já se pode chamá-la de completista, na área da Terra. Essa alma vê a distância, até sem entrar, de certa forma, em estado de transe sonambúlico, porque a própria matéria não impede que ele tenha essa visão. Alguns podem ver a intimidade da matéria, observam o átomo, viajam dentro dele, entrando em contato com o mundo interno dessa partícula, e sabem que o infinito tanto é para o exterior como para o interior. O micro e o macro se confundem porque Deus palpita dentro de tudo como sendo todo. A alma do sonâmbulo pode desprender-se do corpo com a facilidade que cabe à faculdade, e vê as coisas à distância e de perto. Para o espírito de certo quilate espiritual, acabam as distâncias e desaparecem o grande e o pequeno, o embaixo e o em cima. O espírito com certa faculdade despertada, escuta onde a sua vontade queira levar sua audição e, quanto mais cresce, mais domina esses dons de vida, que dentro de nós, podem atingir proporções inacreditáveis aos homens. A Terra passa por provações enormes, é um mundo de provações e expiações. No entanto, quando ela ascender mais degraus na sua evolução, passará a receber espíritos da mesma faixa de entendimento e até de maior elevação. Aí, então, vão desaparecendo as dificuldades que ora se presenciam nos caminhos do mundo, quais sejam as dificuldades de transporte, de vestes, de moradias e, certamente, de alimentação. As dificuldades de todos os tipos são devido à falta de merecimento e ao mau uso que os terráqueos fazem dos dons da vida, para matar, para arruinar seus próprios caminhos de ascensão. Não se podem dar armas perigosas, ainda que sob a alegação de garantir a felicidade, para crianças, por não saberem como usá-las. Somente a maturidade pode dar o sinal para que chova no reino da terra as belezas dos céus. Os espíritos superiores gozam dessas bênçãos porque sabem usá-las, objetivando o amor. Os sonâmbulos verdadeiros veem esses mundos felizes que já conquistaram a paz e a transmitem para os irmãos da terra, esclarecendo por que essa felicidade ainda falta no mundo em que habitamos e mostrando como conquistar esse ambiente de luz. Certamente que até o próprio corpo material vai tomar outras dimensões, será mais rarefeito, entrando para a ordem da fluidez e cada vez mais se purificando, dando condições mais elevadas ao espírito que nele reencarna. Aí poder-se-á haver a felicidade eterna e nunca mais recuar ante os deveres que Deus impôs às criaturas dentro do amor universal. Quem sabe dessas verdades, passa a trabalhar e se esforçar para viver os ensinamentos de Jesus no Evangelho, porque fora da caridade não há o verdadeiro entendimento para os viajores da vida. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 437, As sensações. Quando o sonâmbulo se encontra em transe, o corpo reflete as sensações da alma, do modo que ela se encontra agindo no mundo dos espíritos. Isso é prova de que ela está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico, cordão de prata ou fio-vida, são vários os sinônimos. Esse cordão de prata serve de canal para as sensações do espírito, quando esse se acha em viagem, observando o que mais lhe interessa na grande casa de Deus. A sua verdadeira função é manter a vida do corpo quando o espírito sai por instantes, pelo sono, no sonambulismo, em viagem astral, ou êxtase. Os seres humanos ainda têm muito que estudar sobre esse laço que prende o espírito ao corpo, com todos os seus corpos de luz. Somente o tempo, a boa vontade dos homens e as bênçãos de Deus podem ir retirando o véu que encobre esses segredos da natureza divina e humana, para a própria felicidade. É bom que todos os seres, pelo menos os que já acreditam que a vida continua, meditem na possibilidade de compreenderem mais um pouco do corpo de carne que lhes serve, essa maravilha das maravilhas, para que possam começar a entender um pouco mais dos outros corpos dos quais o espírito se serve para movimentar-se e ganhar mais luz dentro da luz de Deus.
Observemos que quando sonhamos e depois que acordamos temos sensações em compatibilidade com o sonho. É que, quando se retoma ao corpo, essas sensações já se encontram vibrando no fardo físico, pois elas vieram na frente, por irradiação da mente que as transmitiu. Com menos intensidade quando acordado, pode-se observar o mesmo fenômeno. A mente é a transmissora do que veio e ouve com exatidão, para as fibras mais sensíveis do corpo de carne. É nesse sentido que chamamos a atenção dos encarnados, mostrando os horizontes da mente humana, até onde ela pode atingir com o seu poder mental. A força dos pensamentos em si criando ideias, pode levantar caídos ou derrubar os que se encontram em pé, vacilantes. Podemos formar sensações nos que nos ouvem pela palavra. Ela vibra nas dimensões da alma e, ainda mais, ela transmite imagens das quais o receptor guarda com frequência todos os moldes, para depois remoer, como faz o gado vacuno no segundo contato com os seus alimentos. Se as ideias de fora podem nos inspirar, somos responsáveis pelas consequências que advierem desses fatos. Devemos, portanto, educar as nossas sensações, venham elas de onde vierem. A força das sensações é poderosa. Primeiramente ela atinge a intimidade dos que formam essas modulações dos pensamentos. Depois, sai com vigor para quem nos ouve e observa. Observemos quando duas pessoas se encontram falando ao telefone. A eletricidade transmite os pensamentos de quem fala para quem ouve, e forma sensações nas duas criaturas. Cria-se, é o que se sabe, um campo magnético entre as ditas almas, onde são transmitidas as energias sublimadas ou um magnetismo inferior. Tudo é de acordo com os sentimentos que levam o assunto de um para o outro. Que Deus nos abençoe, para que possamos entender melhor as nossas faculdades. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 438, Uso das faculdades. O uso das faculdades com que Deus dotou o espírito influi muito na sua vida depois da morte. São as nossas ações que nos abrem ou fecham os caminhos, direcionando a nossa libertação ou prisão. É nesta assertiva que o Espiritismo vem acordar os que dormem e instruir os ignorantes, de modo a saber fazer uso de sua mediunidade em todos os rumos. Diz o Evangelho, daí de graça, o que de graça recebestes. As faculdades espirituais todos as temos e recebemos de Deus por misericórdia, de graça, portanto, devemos usá-las em benefício do nosso próximo, sem pensarmos em recompensa. Não consta no Evangelho que Jesus recebeu alguma coisa pelas curas que fez, que foram milhares. Ele, o doador divino, ainda ensinava a seus discípulos que se alguém lhes tomasse a túnica, que deveriam dar também a capa, e a quem lhes pedisse alguma coisa emprestada, não deveria ser cobrada. Aqueles que pretendiam ser seus seguidores, dizia, dai tudo o que tendes e segui-me. O médium que deseja cobrar pelo seu trabalho não é digno do salário divino, porque já recebeu a sua recompensa. A caridade, para ser real, nada pode exigir em troca. A verdadeira caridade tem como caminho certo o amor. Compete a todos os trabalhadores do Evangelho, na sua área, fazer desaparecer o comércio para surgir a fraternidade. Usemos as nossas faculdades onde quer que seja, sem especular condições. Se procurarmos vender os dons, eles poderão trazer aflições para as nossas estradas para o além. O ajuste de contas com a consciência é bem difícil, porque dentro dela está instalada a justiça. Ninguém engana a ninguém, quanto mais a si mesmo. A mente registra tudo o que faz no ambiente do coração e nos fluidos sensíveis do éter cósmico, que é o hálito de Deus. Aquele que veio ao mundo com o dom da mediunidade, deve analisar bem o que vai fazer dela. Os campos são abertos para o trabalho. Procuremos Jesus em todos os nossos serviços que estamos a fazer, pois sem o Mestre dos Mestres poderemos nos perder. Confiemos em Deus e em nós, e depois façamos alguma coisa para melhorar porque,
sem o esforço próprio e a autoeducação todos os dias, como conquistar a paz? A paz de consciência tem um preço, o amor e a caridade. Não devemos esconder os talentos recebidos, eles são dons divinos. Se viemos chorando da espiritualidade, devemos voltar sorrindo, como um completista. Quem cumpre seus deveres, tem a paz como vitória e a luz como ouro de Deus para o seu coração. Mesmo que sofra no mundo da carne, não esmoreça, busque o melhor, esforçando-se para melhorar, que as mãos de Jesus ampará-lo-ão na subida do Calvário. Em atravessando o túmulo, a sua consciência iluminar-se-á como a dizer, repetindo Paulo, o Cristo em mim é motivo de glória. Quando o Cristo nascer nos corações, o reino dos céus estará a palpitar em toda a humanidade e a terra iluminada, como uma estrela de primeira grandeza. Falamos do Evangelho, anunciamos a boa nova de Jesus, e por vezes damos a própria vida por ela, mas, se não passarmos a vivência desse Evangelho, pouco valerão os nossos esforços teóricos. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 439, Êxtase e sonambulismo. O êxtase é verdadeiramente o sonambulismo mais profundo. O espírito, nesse transe, é mais independente, por isso pode ver com mais segurança e ouvir com mais perfeição as coisas de Deus. Podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim em comunicação perfeita com os benfeitores espirituais. O espírito do estático, com tal exercício, assume de certa forma perfeito controle das suas faculdades, e passa a viver os dois mundos, sentindo os dois ambientes na sua normalidade que nos cabe estudar. Jesus Cristo era hábil nesse transe, no entanto, o seu estado suplantava o de todos os outros, por ter ele completa consciência das suas faculdades altamente desenvolvidas, exercendo seus dons quando e quanto pretendia, na mais perfeita tranquilidade. A doutrina espírita é capaz de levar a todos os seus profitentes os recursos para o despertamento de todos os talentos que Deus depositou em nossa intimidade, mas o trabalho é nosso. Primeiro entramos na teoria, para depois surgir a prática, porque somente vivenciando a verdade, ela colocar-nos-á livres da ignorância. O êxtase é um sonambulismo mais apurado, diz o Livro dos Espíritos, e essa purificação vai se fazendo na pauta do tempo, quando nos mostra o caminho que devemos percorrer para a nossa libertação espiritual. Um edifício é feito de materiais que são usados em etapas, depois forma-se o todo. Assim é tudo, sendo a mesma lei, para formarmos o edifício da nossa vida. Não pode faltar o material que se encontra à nossa disposição, e pelo esforço na arte de melhorar é que acabamos formando nosso edifício moral. É bom que saibamos de todas as ciências, no entanto, cumpre-nos reconhecer que o amor é indispensável para a solidificação da nossa vida. Vivemos dentro da eternidade, onde nada falta para todos que vivem por Deus e em Deus. Os santos aprimoram suas faculdades, a história a testemunha. Não foi ganhando-as de alguém que eles as conquistaram. Foram, na realidade, passo a passo, subindo os caminhos dos calvários, sofrendo todas as agruras do tempo, todas as investidas dos problemas, todas as injúrias, para ascenderem livres das trevas do mundo, onde a ignorância domina. A humanidade está beirando a maturidade espiritual. Compete a todos observarem o chamado, e a escolha da própria natureza é acompanhar Jesus onde ele achar mais conveniente, dar as mãos ao Senhor nas lutas que poderão surgir por fora e por dentro, para que nasça nos corações o Cristo interno, força capaz de nos levar à felicidade. Se queremos aperfeiçoar as nossas faculdades, de sonambulismo, de êxtase e outras mais que poderão surgir em nossos caminhos, não nos esqueçamos do entendimento. Não devemos fazer-nos esquecidos do amor e da caridade, que são portas que nos mostram a vida em outras dimensões. Aí,
adquiriremos a certeza absoluta da paz interna e das leis universais que nos garantem a tranquilidade imperturbável no coração. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 440, Visão dos mundos elevados. O espírito do estático vê mundos adiantados e sente a vontade de neles habitar, e seu desejo é tão grande que ele poderia desencarnar, se não fosse a assistência dos benfeitores espirituais que o atendem, pelos compromissos assumidos desde o início da sua reencarnação na Terra. Todavia, mesmo que tivesse permissão para ir para um mundo de alta elevação moral, ele não o poderia, dado a sua evolução não suportar essa moradia. Para reencarnar em um mundo altamente evoluído, necessário se faz que tenhamos evolução para tal empreendimento. É por isso que não é permitido que o estático entre em transe para observar esses mundos sempre, pois poderia passar a atrofiar seu corpo e acabar desencarnando, quando, então, não iria para aquele mundo que desejava, porque não basta somente o desejo, é preciso que se seja igual aos que ali se encontram. Muitas pessoas reclamam sempre porque não têm sonhos nem lembranças, ao acordarem, das colônias espirituais onde se pode sentir a felicidade. Eis aí a resposta: se todas as noites tivessem sonhos conscientes dessas instâncias espirituais felizes, ao chegarem ao corpo lhes assomaria na alma a tristeza de viver em um mundo inferior, e passariam, como já falamos, a atrofiar suas próprias faculdades, acabando por passar para um outro lado sem, contudo, ter condições de viver nos ambientes dos quais tiveram sonhos ou notícias, por intermédio dos espíritos. Tudo tem de obedecer a uma relatividade espiritual, para que haja o equilíbrio. Não se pode andar com a velocidade da luz, enquanto se for das trevas. Em O Livro dos Espíritos não fala o espírito que responde à pergunta, que o estático penetra nos mundos superiores e, sim, que ele vê esses mundos. Dilata-se a sua visão, pela faculdade que possui, e ele vê o mundo, como estância de luz que fascina os sentimentos. A resposta também não diz que não poderemos algum dia morar nesses mundos, depende da nossa evolução espiritual. Algum dia estaremos sendo remanejados para tais planetas, que mais parecem mundos fluídicos, devido igualmente à purificação da matéria. Fluidos sutis interpenetram essas casas de Deus, onde todas as almas fizeram esforços para despertar as suas faculdades. No estático que se integrou nos ensinamentos de Jesus, que passou a viver o amor e a caridade todos os dias, as qualidades espirituais vão desabrochando, crescendo para Deus, de modo que a sua visão alcança as belezas imortais da vida universal, e Deus palpitará com mais fulgor na cidade do seu coração. O Cristo Jesus foi uma notícia de Deus para a humanidade, de que existem mundos de ventura, para serem entregues a todos os seus filhos que fizerem jus à sua morada, onde reina a mais pura fraternidade. Conhecendo o Evangelho e começando a vivê-lo, nós entenderemos a felicidade dos que moram nesses mundos de luz, e reconheceremos a felicidade dos nossos irmãos mais velhos, que conquistaram a paz. A purificação das almas é bem demorada, mas não é impossível, e depois de purificadas não regridem, avançam sempre na condição de estrelas de luz a iluminar os próprios mundos e ajudar aos que se encontram na retaguarda. Eis o de que precisamos alcançar com Jesus, para encontrar Deus mais visível dentro de nós. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 441, Desejo de deixar a Terra. O estático pode manifestar o desejo de desencarnar, no momento do transe, porque, às vezes, contempla mundos felizes. Se ele passa na Terra por certas provas, respirando o ambiente de duras consequências, pode deixar-se levar pelo desejo de romper os laços que o prendem ao corpo físico, porém, os que o cercam não deixam e usam de seus recursos para fazê-lo voltar ao domínio da matéria. Se ele está encarnado, tem uma tarefa a desempenhar, e partindo os laços antes do tempo, seria um suicida comparado como tal.
A sua consciência o castigará, de sorte a pedir a sua volta ao mesmo mundo, reparando as faltas cometidas, em piores condições do que antes. Desejar o melhor, todos desejam, não obstante, é preciso saber se merecemos o que almejamos. Procuremos, pois, somente a vontade de Deus e não a nossa, que o Senhor sabe o que faz, mais acertadamente. O êxtase é um caminho onde poder-se-á recolher ensinamentos valiosos para o estático e para os seus semelhantes, onde a fé, o amor e a caridade possam salientar-se como bênçãos de Deus. Convém a todos os seres procurar estudar, meditar e rever todos os ensinamentos que nos melhoram, direcionando o aperfeiçoamento e esquecendo totalmente o mal, que nunca merece discussões sobre ele. Todos na terra, desde o primitivo, até o santo, devem se esforçar para ficar no mundo movendo o fardo físico o quanto puderem. Uma reencarnação não é fácil. Para essa oportunidade, existem inúmeros candidatos. A volta ao corpo é a benção de luz entregue ao espírito, como oportunidade grandiosa. Não devemos perder esse tesouro, e quanto mais nos demorarmos na carne, mais cresceremos para Deus, no sentido de despertarmos os talentos no escrínio da vida interna. Notam-se muitas criaturas, movidas pela ignorância, querendo por todos os meios deixar a terra, pensando que irão para um mundo de descanso. Quem procura descanso está atraído pela morte sem o saber. A vida feliz é movimento constante. Usemos dos poderes da oração e peçamos a Deus o trabalho, porque foi a primeira coisa de que Deus se lembrou, se assim podemos dizer. Jesus não se esqueceu de dizer que Deus opera sempre e que ele laborava constantemente. O homem dotado de sonambulismo e da faculdade de êxtase não deve largar essa oportunidade, buscando deixar a terra quando queira. Que ele trabalhe onde estiver, para o bem da humanidade, que não se engane procurando o seu no exterior, pois ele se encontra dentro de cada um. Se ainda não o encontrou, que faça por onde ele possa surgir. Os caminhos estão aí, muito lembrados por muitas pessoas, chamam-se amor e caridade. Fora dessas forças, não poderemos encontrar a felicidade. Buscá-las fora, é desperdiçar tempo e iludir-se a si mesmo. Esquecer compromissos, não é o certo. A razão apurada nos fala que devemos cumprir os nossos deveres, para que a consciência se tranquilize em uma dimensão de paz, onde não há desarmonia. Às vezes, Deus deixa acontecer a desencarnação, quando o estático deseja e força a saída do corpo antes da hora, para que o espírito aprenda com a violência o valor da obediência, o valor da honestidade consigo mesmo. A não violência é a forma cristã que nos assegura a estabilidade do amor no coração. Não podemos repetir o que muitos já fizeram, arruinando a vida. Se não se está bem no corpo, pela inquietação consciencial, fora dele se continuará do mesmo modo, ou pior. O corpo físico é uma esponja que absorveu o magnetismo inferior de muitos deslizes do passado. Cuidemos dele e seremos felizes. O tempo é o alívio cósmico de todos nós, e a dor é a caridade de Deus manifestando-se desta forma, para que sejamos felizes por sua ajuda na irradiação do amor. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 442, Abandono definitivo. O espírito em transe estático poderia, desejando fortemente, abandonar definitivamente o corpo, porém, se for evoluído, ele não pensará dessa forma, por conhecer as leis naturais formuladas por Deus para a harmonia da criação. O espírito elevado comunga com a paz universal e conhece todas as leis. O erro é ambiente somente para a ignorância, e é por isso que a doutrina espírita vem mostrando Jesus na feição grandiosa da sua inteligência e do seu amor para com toda a humanidade, para que não se percam as oportunidades proporcionadas aos que se encontram na Terra, movendo-se em corpos materiais. As leis nos falam que, contrariando-as, voltaremos com mais dificuldades para obedecê-las depois. Repetir o ano na escola é fator de ignorância.
Toda repetição nesse sentido é perda de tempo que poderia ser gasto em atividades de grande proveito. Há muitos suicidas que sofrem a dor do arrependimento. Deus não os tolhe em seu livre-arbítrio, e dá uma lição ao aluno afoito. Busquemos os exemplos dos grandes mártires do cristianismo, colhendo deles as bênçãos da serenidade em todas as suas provas, recolhendo forças para as nossas necessidades. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, pois Ele, o Senhor de todas as coisas, sabe mais do que todas as criaturas juntas. Ele é onisciente dentro do pensamento como Criador e, de nossa parte, torcemos os impulsos santos, sofrendo por nos desviarmos da verdade. O Senhor nos dá a liberdade de tirarmos a nossa vida física, mas nos entrega a responsabilidade do que nos poderá acontecer por esse gesto de ignorância. Quando acompanhamos Jesus, seguindo, fazendo forças para praticar seus ensinamentos, claro que o próprio corpo rejeita essa mudança vibracional, contudo, o nosso dever é prosseguir, fazendo nascer em nós uma força vigorosa de amor, no lugar dos contrários à caridade. No fim, será como diz o Evangelho: quem perseverar até o fim, será salvo. O espírito já limpo das paixões humanas não pratica o ato suicida em escala alguma, somente faz a vontade de Deus, porque respeita todas as suas leis de amor, compreende sua missão na terra e sabe que em volta dele se encontram muitos benfeitores da verdade a instruí-los e ajudar, assim como existem muitos espíritos ignorantes esperando exemplos dignificantes. O médium espírita não deve nem pensar em abandonar sua tarefa mediúnica por simples arranhões nos caminhos. Jesus foi muito mais oprimido e soube vencer todos os infortúnios, deixando sua marca de coragem para que possamos segui-lo, alcançando a luz e a paz de consciência. O Mestre, certa feita, falou a Paulo: fale, e não se cale. É o que devemos fazer também. Falar aos irmãos do caminho que estiverem esmorecidos e não nos calarmos, porque muitas vezes a palavra pode mudar suas ideias, soerguendo-os rumo ao dever, dando as mãos ao Senhor. Nesse momento de reação no bem, surgirão as claridades da esperança. Todos temos o nosso calvário a subir, mas encontramos sempre nos nossos caminhos os sirenéus a nos ajudarem a levarmos a nossa cruz. Além do mesmo Jesus que não falta a sua palavra de que não deixaria órfãs as suas ovelhas, as ovelhas que o Pai lhe entregou. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 443, o estático e a realidade. Tratando dessa faculdade extraordinária que é o êxtase, podemos dizer que nem tudo o que o estático vê é real, no entanto, quase tudo se mostra dentro da realidade que ocupa sua mente, mais ou menos ligada à Terra. Entretanto, essas diferenças ou falhas, se assim podemos chamá-las, existem em todas as funções mediúnicas, de todos os médiuns sem exceção. Todas as modalidades de paranormalidade sensorial pertencem a uma escala de elevação, de pureza medianímica. O único médium sem mácula que pisou na terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros pertencem à escala, onde podem existir falhas humanas, ou mesmo espíritos que ainda não dominam a verdade, no padrão que lhes é necessário. Todos estamos na escola, procurando o aperfeiçoamento espiritual. A filtragem mediúnica pode também apresentar deficiências. Os médiuns precisam do amparo dos leitores, na compreensão e em suas preces endereçadas a todos os sensitivos em funções mediúnicas. Ocorre o mesmo com o médium psicógrafo. O medianeiro se encontra em operação de despertar, tem suas provas e se esforça para melhorar. É uma criatura igual às outras, com as mesmas necessidades. O uso de variados dons, principalmente para o médium psicógrafo, pode facilitar certas interferências, de modo a misturar verdades que poderiam, se não fosse isso, sair dos seus canais mediúnicos como as claridades do sol. Antes de criticar certas falhas mediúnicas, devemos cooperar com os médiuns em função,
para que a verdade possa surgir com mais nitidez nos caminhos da doutrina espírita. Os médiuns e os espíritas, em geral, precisam estudar, trabalhar e servir com grande empenho, para que surja o amor nos seus caminhos, porque somente quem ama dentro do amor universal é que compreende com mais propriedade a lição valiosa do Cristo de Deus. Em se falando do estático, ele pode confundir as coisas que vê com as do mundo que habita, e com as quais está envolvido. O condicionamento é uma verdade, que pode interferir na filtragem que ele recebe do mundo espiritual. Somente um mundo de pureza espiritual não tem ambiente para as dúvidas e as comunicações traduzem a realidade. Para ficar envolvido pela verdade, é necessário que se procure a verdade, que ela aparecerá. Quando o aluno está pronto, é da justiça que o mestre surge em sua intimidade a lhe dizer a verdade, no sentido de libertá-lo das amarras da ignorância. Para se encontrar com a realidade, é preciso perseverar nas linhas de Jesus. Se aparecerem os obstáculos, é sinal de que se está caminhando certo. Se a dor surgir a nos visitar, entendamo-la como estímulo para prosseguir. Os infortúnios, já o dissemos alhures, não erram o endereço do devedor. Pagando as dívidas, ficaremos livres do credor. É de noção comum que devemos falar da realidade, dizer a verdade para os ouvidos alheios, mas, quando alguém fala para os nossos ouvidos, vem à tona os melindres. Eis aí a marca da nossa inferioridade. Analisemos o que ouvimos, que encontraremos algo educativo nos sons recolhidos pela audição. A natureza não perde tempo, e as lições ministradas por ela são luzes que clareiam os nossos caminhos para a eternidade. A vida para frente e para o alto consiste em cair e levantar, errar e acertar, e é nesta sequência que os dons espirituais despertam em nossos corações, de modo a mostrar ao mundo e à humanidade que encontramos o Cristo, luz de Deus libertando-nos para sempre. Estamos em busca do real, mas, antes passamos pelas ilusões. Elas é que nos mostram a grandeza da verdade. O homem de imaginação fértil pelo desenvolvimento intelectual, é mais fácil de ser enganado pela força da sua criação. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 444, Confiança nas revelações. Não devemos simplesmente confiar nas revelações que nos trazem os estáticos, mas fazer uma correção naquilo que ouvimos em caráter de revelação. Se tudo na Terra está sujeito ao erro, a razão nos diz para observarmos com critério o que vem ao nosso encontro. A nossa própria consciência tem a capacidade de discernimento bastante para selecionar o que podemos guardar do que ouvimos ou lemos. O estático pode enganar-se, porque ele fica mais livre no transe, e a sua vontade prevalece em muitos aspectos. Por vezes, ele quer revelar coisas que devem ficar em segredo e, assim, será escondida a verdade. Nesse ínterim, os espíritos malfazejos entram no espaço criado pela vaidade e fazem revelações espetaculares, por não se importarem com as consequências que advirão dos seus erros. O médium deve conhecer as leis de Deus, orar, mas vigiar de forma a não passar dos limites no tocante às revelações. É melhor falar de menos do que pretender passar dos limites. A desmoralização de um estático vem pela vaidade, mostrando que não deve aos que brincam com os acontecimentos, aos curiosos e especuladores dos segredos de Deus. A parcimônia deve fazer parte da vida do sensitivo, que nunca deve desejar autovalorizar-se. Tudo pertence a Deus e a Ele cabe mostrar o que deve ser revelado. Lembremos-nos que Jesus poderia falar muito mais do que disse sobre o futuro da humanidade, mas reservou tempo para que o homem pudesse descobrir pelas próprias experimentações e pelo estudo dos efeitos que o dia a dia dá testemunho. A verdade é muito difícil de ser anunciada. Se bem podemos analisar, observemos que, a quantas pessoas, vendo a verdade, lhes falta a capacidade de descrevê-la, e se perdem no emaranhado dos acontecimentos.
Se ao apresentarmos os fatos verídicos, sentimos dificuldades em contá-los, muito mais difícil é revelar os fatos por acontecer, vistos no mundo espiritual em estado de transe. Uma coisa pode parecer outra. Quantos profetas existem fazendo revelações por toda parte? Muitos e muitos, mas Jesus já advertiu sobre os falsos profetas. Ainda disse que é necessário o escândalo, afirmando adiante que ai daquele que escandalizar. Se tudo tem uma razão de ser, não devemos ficar ansiosos com os acontecimentos, mas analisarmos todos os fatos e deles tirar o melhor para a nossa paz. A confiança é uma ciência divina, porém, devemos aprender como convém confiar. Os caminhos são diversos, entretanto, muitos deles abrigam armadilhas onde os lobos fazem esconderijos. Não devemos nos ofender com as mentiras que possamos escutar. Elas, com o tempo, poderão se transformar em verdade, e debatendo contra elas podemos nos envolver nas suas ondas antes que elas mudem. Vejamos bem o carvão, é um falso diamante, mas o tempo lhe muda a estrutura, e no porvir, ele pode brilhar como tal. O estático que não se vigia, pode ser levado pelas suas próprias ideias e misturar as belezas imortais com as escórias humanas. As faculdades são simples, porém, vibrantes, e na sua sensibilidade podem tomar o caráter humano e se apresentar à cegueira. O daí de graça, pelo que de graça recebeis, é ponto firme para a nossa segurança espiritual. A persistência no bem é força valorosa, e a caridade nos garante as forças em todos os caminhos a percorrer. Se desejamos saber o melhor, amemo-nos sempre, a tudo e a todos, com a mesma paz que Jesus nos ensinou. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 445, ante os fenômenos. Ante os fenômenos de sonambulismo e de êxtase, podemos devassar muitos segredos da natureza espiritual, compatíveis com os nossos desejos mais profundos. Em estado de êxtase e sonambulismo, regredimos à memória e descobrimos as vidas passadas, e em muitas delas podemos rever os nossos feitos na sua origem. Essas faculdades quebram o véu que nos encobre recuadas eras. Na mensagem anterior, falamos das coisas que devem ficar encobertas, e que nós, pela ignorância, batalhamos para pôr à vista, e de outras que vêm à tona naturalmente, como sendo bênçãos de Deus para as nossas meditações. Não devemos querer saber o que não pode ser, principalmente quando se trata de outras vidas. Deus, quando coloca um véu entre a vida atual e o passado, tem uma razão para isso. Ele espera que fortaleçamos os sentimentos para suportar a verdade. A missão do Espiritismo coordenado pelo professor Rivaio é nos esclarecer a verdade sobre a nossa posição ante as leis que nos cercam e assistem. As raízes ficam encobertas pelo passado, para nos manter vivos e em preparação para outras tarefas que nos pedem paciência e fé. O estático, estando livre como lhe faculta o dom, vai ao passado. Sua consciência se abre e ele lê, como se fosse em um livro, o que passou em vidas pretéritas e lhe são revelados os arcanos das vidas, ou de muitas delas. Em muitos casos isso lhe serve de estímulos, em outros, traz-lhe aborrecimentos inúmeros, capazes de fazê-lo atrofiar e mesmo partir fora de época para o mundo espiritual. Aí, ele terá que voltar em piores condições, às vezes sem o dom de sonambulismo ou mediunidade reveladora. Todo cuidado é pouco para os que têm as faculdades desenvolvidas, que devem conversar somente o necessário. Eles não sabem a capacidade de suportar dos ouvidos que os escutam, ou mesmo os seus próprios. O que devem revelar para todos é o exemplo de caridade, de amor, de perdão e de desprendimento. Essas revelações são úteis a todas as criaturas de Deus, porque melhoram seus sentimentos e lhes trazem alegria de viver. Ser profeta do belicismo é escândalo anunciando escândalos. A nossa mediunidade é o que desejamos fazer dela. Se respondemos pelo que fazemos,
temos a liberdade de fazermos o que pretendemos. Os espíritos que nos acompanham por misericórdia, afastam-se da conduta que não corresponde à verdade, e se induzimos para a falsa moral, os falsos profetas aproximar-se-ão das nossas faculdades e usá-las-ão para as mentiras. Os mistérios espirituais, não é dado à razão descobri-los, somente as faculdades desenvolvidas, o sonambulismo e o êxtase, são as que penetram no desconhecido para dizer o que existe nessas paragens do invisível. No entanto, o equilíbrio espiritual seleciona o que devemos anotar na mente ativa, e conhecer conscientemente do nosso passado, se ele pode ser vivido pelo presente. Para buscar as verdades do Espírito, necessário se faz que busquemos essa verdade em Espírito e verdade. Quem estiver em dúvidas sobre o buscar o desconhecido, que use a oração e o discernimento, pedindo a Jesus a opinião sobre o que deve fazer. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 446, de boa fé. Se estudar os fenômenos com honestidade e boa fé, nunca a criatura será materialista nem ateia, porque esses fenômenos trazem a certeza de outra vida além do véu da carne. A filosofia espírita nos promete e apresenta novos campos de análise, com maior segurança das coisas espirituais. Em tudo o que fizermos não nos esqueçamos da honestidade, anunciando o que realmente sentimos e descobrimos nas pesquisas. Convém a todos nós pesquisar em todas as áreas das atividades humanas, para que possamos comparar os fatos e sentir os fenômenos. O homem inteligente sabe que não adianta negar a verdade, que ela permanecerá de pé diante de todas as negações por conveniência. Hoje em dia, como se pode ser materialista, crer somente na matéria, se a própria ciência já descobriu a antimatéria? A ciência sabe que existe algo mais que as formas e pergunta sempre: de onde vem a inteligência? Porque os robôs não raciocinam. A máquina feita pelos homens não pode ser mais que os homens. Junto ao corpo se encontra o espírito, chama divina e imortal, e depois do corpo existem muitos outros corpos sutis, que o espírito usa como vestes. Assim como o corpo de carne tem muitas vestes, assim o espírito. Quem procura estudar de boa fé todos os fenômenos da vida, que são incontáveis, firma sua fé no alicerce da razão e põe esta a contar as histórias que a vida continua em todas as direções do existir. O ateu é a criatura que analisa as coisas com prevenção ou interesse e nega a realidade por simples conveniência. Ele não deseja a verdade, está acostumado às ilusões e delas faz alimentos para sua ignorância. Perguntemos a razão mais profunda sobre a vida em todas as suas manifestações, que ela nos dará algo que fará meditarmos no desconhecido e, se a verdade nos interessa, comecemos a pesquisar a vida, ou pelo menos conversar sobre a espiritualidade, com alguém que já conhece essa realidade. A filosofia espírita todos os dias traz revelações novas para a humanidade. Isso ocorre em todos os países, mesmo nos materialistas. Os canais são diversos, mas são reais. A humanidade, queira ou não, vai assimilando a verdade de acordo com o seu despertamento espiritual. Assim sendo, dia chegará em que a maturidade se apresentará, e a alma passará a aceitar as verdades eternas asseguradas pela sinceridade do coração. Negar a verdade é querer apagar o sol usando os dedos, como se faz com uma vela, ou um simples sopro que os seus lábios acionam. Nunca os fenômenos podem se adequar aos materialistas e ateus, porque se encontram em extremos opostos. No amanhã, todos os homens, em todas as nações do mundo, cientificar-se-ão das verdades eternas, aceitando e fazendo aceitar as leis naturais de Deus, pelas quais chegaremos a conhecer a verdade. Devemos ter boa fé em tudo o que fazemos, porque essa sinceridade nos levará à verdadeira fé, acionada pela razão e consubstanciada pelo amor. Estamos trabalhando há muito na atmosfera da Terra,
para que os homens nelas sediados possam converter-se às ideias de Jesus e passarem a sentir e fazer nascer o sol da esperança em seus corações. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 447, dupla vista. O espírito é um somatório de belezas imortais, onde Deus colocou o seu amor, de modo que, aflorando as faculdades na alma, provém de uma só fonte, do poder de Deus em nós. A dupla vista tem relação profunda com o sonambulismo, os sonhos e o êxtase, assim como se afina com todas as outras faculdades espirituais. A vista ampliada não é nada mais que um pouco de liberdade do espírito. Quanto mais evoluído, mais sabe ele entrar em liberdade espiritual, como sendo uma das faculdades afloradas. O homem do porvir será capaz de entrar em transe conscientemente, sem certas dificuldades que observamos agora, devido à falta de adestramento espiritual. Jesus não precisava entrar em catalepsia nem na inconsciência para ver com precisão o mundo espiritual, ou para receber as ondas etéricas enviadas por Deus. Ele era dotado de pureza mediúnica em todos os seus aspectos. Nós outros estamos caminhando para a consciência, no exercício dos nossos dons, e o Espiritismo com Jesus nos faculta esses caminhos na senda do verdadeiro amor. No entanto, as almas devem procurar a perfeição das suas qualidades, não que elas se encontrem imperfeitas, mas é a nossa posição ante os valores espirituais que estão sem preparo. Necessário se faz que despertemos o que dorme em nós. Os dons espirituais que todos nós possuímos são inerentes ao espírito, e servem para mostrar que podemos nos servir dessa condição, mostrando que existe além do corpo físico uma chama inteligente como o foco de Deus a brilhar na matéria. Jesus, ensinando aos homens de boa vontade na sua época, dizia para os que não tinham condições de aprender as lições, que muitos tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não escutavam. Por quê? Porque as suas qualidades espirituais permaneciam em estado latente, e que mais adiante o tempo poderia conferir-lhes essas qualidades, acordando-as. Para ouvir as coisas espirituais, tanto quanto ver, é preciso estar preparado. Para tal empenho, carece-se de suportação. A verdade deve ser dosada de acordo com a elevação da alma. Tudo na vida se encontra em cadeia. As sequências vibratórias estão ligadas umas às outras, transmitindo as bênçãos do Criador em forma de comando. Desligando-se dele, tudo fenece, porque somente ele, Deus, é doador da vida. A mediunidade esclarecida é faculdade já em estado de elevação. O médium cristão trabalha conscientemente, exercitando suas faculdades em favor do próximo e, se persistir no bem, essas faculdades irão crescendo cada vez mais, de modo a mostrar nos seus simples exemplos que ele se movimenta com os fenômenos, a mostrar que a vida não é somente na carne, que esta é consequência da vida imortal onde palpita o espírito. É muito bom que todos os homens passem a conscientizar-se das verdades espirituais para facilitar o ingresso em outras dimensões de vida, assegurando para todos mais esperança na vida futura. Além da dupla vista, o ser humano, com a devida compreensão das verdades, começa a sentir a realidade. Não é preciso ver nem pegar, porque a verdade tem outros caminhos para se mostrar na intimidade do espírito. Todos nós somos mananciais de Deus, onde Ele depositou toda a sua confiança e o seu amor, de modo que esse amor cresça e liberte os valores para a nossa felicidade. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 448, Permanência da segunda vista. A segunda vista não é permanente, sendo somente a faculdade, que é um dom inerente à alma, mas o estado de ver obedece ao exercício. No assunto que ventilamos, podemos sentir o seguinte exemplo: um escritor tem a faculdade permanente, mas a escrita não. Ela surge somente quando a exercita, quando quer escrever. Assim é a dupla vista nos seres encarnados ou fora da carne.
Pode-se dizer que é vontade de ver. Quando passa a vontade, cessa a visão. Todavia, em mundos mais adiantados que a Terra, a visão é permanente, porque a alma se encontra mais espiritualizada. Os laços que aprendem ao fardo que lhes servem ficam mais frouxos, e não encontram no corpo certos embaraços que tolhem a visão da alma. Todos caminhamos para esse estado. O aperfeiçoamento é gradativo, mas permanente. Alegria e esperança se encontram nas revelações das leis espirituais, que nos dizem não haver retrocesso. Diz o Livro dos Espíritos, a alma pura tem uma consciência imperturbável. É para esse estado divino que todos nós avançamos. Uma tranquilidade imperturbável constitui uma porta para a felicidade, onde o espírito vive no céu dele mesmo. Com a evolução das criaturas, o mundo que elas habitam forçosamente subirá de escala. Se a alma intelectualiza a matéria, ela, por força de lei, espiritualiza os elementos, que chegam a alcançar a fluidez. O progresso se faz em tudo, não somente no espírito, como também em suas vestes, que cada vez mais atingem estado e rarefeito. Um mundo espiritualizado vive sob as mesmas leis, mas, também dinamizadas, se pode ser o termo, de modo que até as formas cedem algumas mudanças. Se nesse mundo não se precisa da palavra falada, certamente que esse dom passa a se atrofiar, expressando o verbo em outra dimensão de entendimento. Assim como os ouvidos, os próprios membros dos corpos que sucedem uns aos outros. As mudanças vêm por força da necessidade. A mesma forma não é permanente. As leis nos forçam as mudanças na pauta da vida que continua sempre em todas as direções. A razão nos diz que em mundos adiantados, onde se vive espiritualizado, onde as paixões inferiores já desapareceram, somente deixando alguns vestígios, ninguém entrava a evolução. Ela é a lei de Deus, para a paz dos seus filhos. Compreende-se, pois, que somos todos agraciados pelas leis, que nos ajudam a corrigir os nossos enganos e a estabilizar nossas forças espirituais. É bom que confirmemos todos os dias os nossos feitos, e se alguma coisa saiu errada, a reparemos com urgência, que o céu sempre ajuda aos de boa vontade. O erro é transitório em todas as circunstâncias, mas o bem é permanente em todas as direções da vida espiritual. Filosoficamente falando, devemos aplicar a dupla vista aos nossos erros, e não ter visão ampliada para ver os defeitos alheios. Convém a todos os seres aproveitar as oportunidades de melhorar que Jesus nos concede. Confirmemos de vez em quando nossas forças no bem comum e, se firmes, avancemos trabalhando com Jesus, que o Mestre nunca abandona seus tutelados em caminho. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 449, o aparecimento da segunda vista. A segunda vista aparece, nas pessoas que têm o dom, espontaneamente, ela desperta ou adormece, em uma frequência bastante acentuada, pelo fato de o dom não estar em pleno desenvolvimento espiritual. Ela obedece, certamente, à vontade, força poderosa que pode mover todas as faculdades espirituais, assim como os próprios destinos dos homens, principalmente quando essa vontade se encontra obediente às instruções do amor. É bom que se diga que a espontaneidade no afloramento dos dons vem da consciência, pois ela é programada por Deus para nos atender nos momentos em que dela necessitamos para tais desempenhos. A ciência vai procurar estudar o homem por dentro, visto que, por enquanto, está observando o homem por fora. As atenções se encontram voltadas para os efeitos, e não para as causas, onde se deveria empregar mais atenção. Mas, Jesus não está aflito por isso. Se ele nos guia desde o princípio do mundo que lhe foi entregue, a razão nos diz que a sua paciência é elástica ao infinito. Ele é mestre e sabe ensinar aos seus alunos com a maior precisão. Não é somente a segunda vista que aparece no momento em que precisamos, são todos os dons que possuímos. Eles,
aflorados, são manejados pelo poder interno na hora certa, mas, igualmente obedecem à vontade dos que possuem seus valores. Não obstante, a vontade nem sempre traz à tona a faculdade perfeita dos dons espirituais. Ela se amplia pela criatividade e pelo interesse próprio. Os aspectos inconvenientes não enganam no surgimento espontâneo dos dons, ainda que haja uma mistura com os valores, por ser a vontade livre nos corredores da intuição espiritual. Vejamos como deve ser educada a mediunidade, bem como, igualmente, o médium, para que a sua vontade não interfira nas suas revelações e nas suas mensagens, das quais se servem os espíritos para esclarecimento das criaturas encarnadas. Isso é muito sério. Os canais mediúnicos devem estar livres, para não serem comparados com os canos que servem à limpeza de uma cidade, mas, sim, como condutor de água potável. Jesus quis dar à samaritana outro tipo de água que ela não conhecia, a água que a doutrina espírita está vertendo dos mananciais de Jesus para a humanidade. Aproveitemos, pois, essa misericórdia, porque as oportunidades passam e haveremos de esperar até surgir outra em nossos caminhos, o que pode demorar. Se, quando o poço está pronto, a água aparece, vamos preparar esse nosso poço, para que a água de luz possa surgir no sentido de saciar nossa sede espiritual. Que quem tiver alguns dons aflorados, procure não impor a vontade. A razão, por ser de ordem humana, é falha. Ela é cheia de conveniências pessoais. Deixemos a espontaneidade surgir pelo empuxo da consciência em Cristo, e desta maneira a verdade vai nos tornar livres das ilusões e da farsa. As faculdades espirituais que todos possuem não são máquinas humanas, elas são vidas pela força de Deus, que intercambiam nossos poderes, que espiritualizam nossos sentimentos e nos fazem comungar com Cristo interno, acionando o coração em estímulos santos. É bom que compreendamos as necessidades de andarmos com Jesus como nosso convidado especial, porque com ele não erramos os caminhos para a libertação. Procuremos desenvolver a nossa segunda vista. Isso é muito nobre, no entanto, é de caráter divino saber o que faremos com ela ampliada. Oremos e vigiemos em todas as nossas observações e trabalhos, para não cairmos em novas tentações, no desperdício das forças que Deus nos facultou para o nosso bem e nossa felicidade. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, Questão 450, Exercícios. Tudo no mundo é condicionamento da vontade da alma. Tudo obedece à boa vontade, que não deixa de ser exercício para uma determinação. O próprio saber é um exercício no aprendizado todos os dias. O que se faz em uma escola, a não ser exercitar o saber todos os dias? Eis porque chamamos de condicionamento, que não deixa de ser, igualmente, o despertamento dos valores da alma, que trazemos desde o nosso nascimento, pela vontade do Criador. A dupla vista pode ser desenvolvida pelo exercício, desde, porém, que lhe obedeça certas regras na comunhão com a vontade. Todas as faculdades mediúnicas, para melhor se expressarem, carecem de exercício permanente. Nesse avanço, elas se vão desabrochando e subindo na escala dos dons. Podemos observar que a palavra é um dom. Se fechamos a boca por algum tempo, deixando de usar o verbo, esse poderá ir se atrofiando, como outros músculos que garantem a existência. Assim os ouvidos, assim todos os membros do corpo. Tudo foi feito para ser usado. Se construir uma casa, e depois de pronta, fechá-la, e se ninguém usá-la para morar, depois de certo tempo ela irá se desmoronando. Essa é uma lei do uso, que conserva tudo o que foi feito para ser usado. O exercício é valioso em todas as circunstâncias, entre mentes, necessário se faz que saibamos exercitar e, muito mais, usar aquilo que é objeto do exercício. Em tempos idos, havia escolas para desenvolvimento dos dons espirituais, para a previsão de fatos, para as pitonisas e outros,
como há o exercício para o político, para o direito, para a medicina e outras atividades. O terapeuta que não exercita seu aprendizado na cura, vai até se esquecendo dos valores que condicionou nas escolas. Podemos aprender muito sobre o amor, esse é o nosso dever. No entanto, se não exercitamos esse amor todos os dias, ele vai se atrofiando a ponto de esconder-se nas dobras